Oi gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou Ria e sejam muito bem-vindos ao 100 Páginas. Bom, hoje eu resolvi trazer pra vocês um vlog de leitura de Feita de Fumacioso. Eu não sei se eu vou continuar os vlogs de leitura dessa série, né? Vamos ver. Se eu gostar desse livro, obviamente eu vou continuar a série e aí eu faço os vlogs de leituras dos livros aqui pra vocês. Aí, enfim, essa série eu resolvi fazer em vlog de leitura, diferente do que eu tô fazendo, né? Com todos os outros livros que eu já li e trouxe alguma opinião aqui pra vocês, né? Em resenha comum. Eu resolvi fazer o vlog de leitura pra testar, enfim, eu acho que vai ser até um pouquinho mais confortável pra mim. E mais legal também, porque eu vou poder debater cada ponto do livro conforme eu for lendo com vocês. Bom, eu li agora até a página 30 desse livro. A história tá muito legal, a escrita da Lane é maravilhosa desse livro. O que tá me surpreendendo bastante, porque eu tentei ler O Estranho Sonhador da Lane e abandonei. Eu cheguei, não lembro em que página mais ou menos, mas acho que eu nem li 100 páginas do livro. E não tava aguentando, não era nada do que eu tinha esperado pro livro. Eu não sabia nem a sinopse, né? Não tinha como esperar alguma coisa. Mas enfim, tudo que o livro entregou, eu não tava na vibe de ler aquilo naquele momento. Então, vou tentar dar outra chance pro Estranho Sonhador também mais pra frente. Porém, eu tô muito surpresa e muito feliz que eu tô gostando de Feita de Fumacioso, porque essa série deu muito trabalho pra achar e comprar os livros. Enfim. Eu resolvi começar a marcar os livros também, e eu já fiz 3 marcaçõezinhas aqui, não sei se vai dar pra ver direito. E aqui eu comprei um trequinho, ó, vocês vão ver que eu gravei um takezinho, mas eu comprei um trequinho que dá pra você colocar aqui. Ele tem tipo um prendedorzinho assim, e eu resolvi colocar ele na orelha do livro, porque fica mais fácil, mais de fácil acesso assim, pra mim pegar, né, os marcadorzinhos. Então é isso, gente, eu não tenho muitas considerações pra fazer, né, agora, a não ser que eu tô gostando muito da Carol, a personagem principal. Mas não tenho nada demais pra falar, porque eu só li 30 páginas até agora. Mas tô muito animada pra continuar. E é isso, vou ler mais um pouquinho e depois eu volto pra falar com vocês. Até já. Bom, gente, eu voltei. Eu li mais um pouquinho aqui de Feita de Fumacioso. Fiz mais 2 marcações. E vamos lá. Primeiro, antes da gente começar a conversar, eu esqueci de avisar no começo do vlog, mas como eu vou comentar todas as partes do livro, esse vídeo vai ter spoilers do livro, tá bom? Então, quem não leu e se importa com os spoilers, já aviso que podem ter alguns, como agora nessa discussão que eu vou fazer aqui com vocês, vai ter alguns spoilers aqui da história. Eu reparei que eu esqueci de falar pra vocês da sinopse do livro também, que como vocês sabem, quando eu faço resenha eu gosto de comentar. Então, como vai ser uma resenha, né, só que em formato de vlog de leitura, eu vou contar a sinopse do livro pra vocês. Bom, a Carol é a nossa personagem principal, a gente vai acompanhar ela durante essa história. E ela basicamente é filha, barra é criada, barra trabalha para quimeras. A Carol desde pequena, desde que ela se lembra, pelo menos, ela é cuidada, ela tá ali com essas quimeras. As quimeras são a família dela. As quimeras, aqui nesse livro, a definição delas é basicamente seres que são parte humano, parte animal. Tem uma definição pra isso aqui no livro, uma palavra específica, mas eu esqueci. Se eu lembrar, se eu achar aqui no livro, eu deixo aqui embaixo pra vocês, passando aqui na tela, mas enfim, se eu não achar também... É isso, seres parte animal, parte humano. Essas quimeras criam a Carol desde muito pequena, como eu falei pra vocês. Até agora não foi explicado se a Carol é uma criação por magia, né, das quimeras, se ela foi roubada de humanos, se ela é uma miscigenação entre quimeras e humanos. Não ficou claro, a gente só sabe que a Carol, ela tem aparência humana. Eu comentei pra vocês que a Carol trabalha com essas quimeras também, né? Mesmo sendo criada por elas, ela trabalha para essas quimeras. Basicamente, o que a Carol faz é recolher dentes para essas quimeras. E aí vai de várias formas, dentes de diversas espécies, dentes de mortos, dentes arrancados com a pessoa, o animal, a criatura viva também, enfim, de diversas formas. Porém, esse é o trabalho da Carol, levar esses dentes para as quimeras. As quimeras, elas têm uma loja que é basicamente uma loja de desejos, onde as pessoas pagam e aí elas ganham tipo um vale desejo, um negocinho assim.
que aí você compra aquilo e quando você fazer o desejo usando aquilo, aquele desejo se realiza. E aí tem vários, esses tipos de vale desejo com potências diferentes, dependendo do desejo que você quer. E basicamente o pagamento desses desejos são dentes. E é isso, você só tem como comprar nessa loja das quimeras pagando com dentes. Então a Carol recolhe esses dentes, mas ao mesmo tempo ela mora com as quimeras. E enfim, ela não é uma cliente dos quimeras, ela recolhe essas coisas pra elas. E é isso, basicamente. Vamos lá falar um pouquinho do que eu tô achando da história e também do meu progresso de leitura. Agora eu tô no capítulo... Vou começar o capítulo 8. Eu já li os 7 primeiros capítulos. E eu vou dizer pra vocês que eu não esperava que eu fosse estar gostando tanto dessa história. A escrita da Lainey é maravilhosa nesse livro. Como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei, na verdade, se eu não falei, tô falando agora. Eu abandonei o Estranho Sonhador, eu li umas 80, 90 páginas mais ou menos, eu acho, né, pelo que aparecia no Kindle pra mim. E eu abandonei. Tanto eu não tava no ritmo da leitura, a história tava tomando um rumo que eu não esperava, porque eu não tinha lido nenhuma sinopse, e aí quando eu comecei a ler e descobri qual rumo aquela história tomaria, eu não me animei, não era uma coisa que eu tava na vibe pra ler no momento, então eu abandonei esse livro, resolvi deixar ele de lado e potencialmente dar uma segunda chance pra ele depois. Inclusive eu comprei a versão física dele agora, e aí eu vou dar uma segunda chance pra ele. Mas, enfim, vamos falar de Feito de Fumacioso, que é a leitura que eu tô fazendo agora. A escrita da Lainey é perfeita, é maravilhosa. Ela dá os detalhes que você precisa saber, nada muito estrondoso e que não falta nada também pra você entender. É claro que ela deixa alguns pontos escondidos, mas isso é proposital, né? Por exemplo, a gente não saber se a Carol é realmente humana, como ela foi parar com as quimeras, se ela foi um resultado de magia das quimeras, enfim, isso a gente não consegue saber muito bem, mas é maravilhoso. O que eu gosto também dessa história é que, diferente de O Estranho Sonhador, é que ela tem capítulos curtos. Os capítulos de O Estranho Sonhador eu nunca vi, na versão física mesmo, quantas páginas ele tem, mas quando eu lia, eu demorava muito pra ler os capítulos de O Estranho Sonhador. Me desanimava um pouco na leitura também, tanto porque é muito mais escrito do que esse livro, pelo que eu lembro, né, no caso. Então me desanimava um pouco. Mas Feito de Fumacioso está tendo um ritmo maravilhoso, que tanto que assim, nem parece que eu li tanto, mas eu já li 53 páginas do livro. Então eu gosto muito de livros que tem essa pegada, que tem esse ritmo, que você lê, não consegue parar, quer ler mais e não percebe também a leitura passar, que é o que está acontecendo com esse livro. Cada capítulo que eu acabo, eu quero continuar a ler esse livro, só pelo fato de estar lendo aquela história e, ver a descrição da Lainey que ela tá colocando aqui, ver a descrição do mundo que a Lainey criou, ver acontecendo na história, entendeu? Então, é maravilhoso. E, por enquanto, eu tô amando, espero que continue assim. Bom, basicamente, eu acredito que as minhas avaliações sobre o livro até agora são essas. Não tenho muito como falar de muita coisa da história pra vocês, porque, como eu falei, eu tô só no capítulo 7 ainda, né? Mas eu espero que continue nesse ritmo, pelo menos, da leitura e dos acontecimentos também, que tá muito bom. Vamos lá, então. Hoje é dia 20, umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e eu já li uma boa parte dos 10 capítulos diários, né? Eu estabeleci 10 capítulos diários, porque assim eu acabo o livro em 6 dias. Acho que é isso. Aí aqui, então, livrinho, já fiz mais algumas marcações desde ontem. Acho que são 5 no total, né? Por aí. E é isso. Bom, eu li a primeira página do capítulo 17 agora, aí eu parei, porque, enfim, pra falar pra vocês, conversar um pouquinho do que eu tô achando, e aí eu continuo a ler o resto, né? E assim, continua muito bom, muito legal, começou a explorar um pouco mais essa questão, né, dos anjos, enfim, serafins que apareceram aqui na história, e os quimeras estão lá, tá tudo a mesma coisa, não se aprofundou muito na Carol, mas pelo menos já demonstrou um interesse nela de querer saber mais sobre o que ela é, quem ela é, e também despertou essa dúvida no anjo, né, no serafim que apareceu ali. Bom, falando do... eu esqueci o nome dele, mas é aquele moço lá que cava
as covas lá pra tirar os dentes pro Quimera lá com B, que eu esqueci o nome também. Enfim, eu achei muito interessante esse negócio de também ter essa possibilidade, né, do uso dos desejos dar errado, como aconteceu com ele. Eu tô gostando muito dessa coisa que a Lane tá fazendo aqui, de colocar esses universos, enfim, demônio, anjo aqui, e tá sendo uma construção muito interessante. Uma coisa que eu não quero que a Lane faça, que é o que eu tô com medo de acontecer agora, por isso que eu parei no começo do 17 pra vir falar aqui com vocês, é que a Carol decidiu ir investigar lá a outra porta do escritório dos Quimeras. E, basicamente, aquela porta ela vai parar em algum lugar, né? Porque, enfim, tem uma saída dali e tal. E aí a gente não sabe se é esse tão famoso outro lugar, né? Que eu desconfio que seja, que é ali basicamente o mundo dos Quimeras, ou se é só mais um portal comum para outras cidades, potencialmente alguma coisa a mais. Eu, basicamente, não quero que a Carol tente explorar muito isso, porque eu tenho medo dessa construção, porque foi basicamente isso, esse negócio de um novo mundo, um novo mistério acontecendo ali, baseado em uma nova cidade, em um novo local, que me fez abandonar o Estranho Sonhador. Então eu tô com bastante medo disso acontecer aqui em Feita de Fumaça e Osso. Mas se acontecer, o que eu acho que vai, eu espero que pelo menos seja que eu goste mais da construção do que eu gostei em Estranho Sonhador. Eu não vou falar que a construção de Estranho Sonhador foi ruim, porque como eu falei pra vocês, eu abandonei o livro, eu não estava preparado pra tudo isso de, enfim, descoberta de cidades e tal. Mas é isso, eu já tô ciente de que isso pode acontecer agora. E espero que eu goste da construção, caso aconteça. Oi gente, me desculpem o enquadramento um pouco ruim. Eu tô tentando fazer uns enquadramentos melhores nesse vlog. Porém, eu precisava vir falar aqui com vocês. Hoje já é dia 21. E ontem, depois daquela hora que eu falei com vocês, que foi por volta de umas 5 da tarde, eu só fui pegar o livro de novo às 2 da manhã. Então, eu tava com sono e acabei dormindo. Eu ficava relendo e relendo a página 3 do capítulo 17 e eu já tava cansado, tipo, de ver aquele trecho toda hora, porque eu não sabia onde eu tinha parado. E então eu falei, deixa aí, amanhã eu leio com calma, leio melhor. E assim, esse meu chute, né, que existiria um outro mundo atrás daquela porta, era verdade. E enfim, a parte que eu li ali, eu gostei do capítulo 17. Toda a descrição desse novo mundo eu gostei, agora na primeira parte aqui do capítulo 17. E eu espero que continue assim, né? Vamos ver aí o que vem aí. E é isso, basicamente continuar lendo pra ver. Eu espero que eu não me decepcione, como eu me decepcionei em Um Estranho Sonhador. Mas agora eu já tenho ciência de que isso pode acontecer aqui, diferente do Estranho Sonhador, que eu imaginava outra coisa completamente diferente pra história. Mas vamos ver. Eu espero que eu continue gostando muito do livro. Gente, desculpem a iluminação e cenário, que eu sei que tá um pouquinho ruim, mas enfim, eu precisava fazer algumas atualizações aqui de Feita de Fumaça e Osso. Bom, eu tô agora no capítulo, deixa eu ver, vou começar o 26 agora, já li 25 capítulos do livro. E tá muito bom. De primeiro momento, eu me aliviei até um pouco que a Carol acabou não explorando muito aquele mundo, né? Só uma catedral que tinha ali. Eu fiquei um pouco grato porque eu tinha me decepcionado um pouco disso de um novo mundo. Mas ainda não se descarta a possibilidade de ela voltar pra lá, ou de terem algumas cenas se passando no mundo dos serafins, enfim, algo assim. Os portais agora basicamente já foram destruídos e ela tá tentando chegar em um outro portal junto com aquele bicho lá que ficava atrás das costas do Izio. E, enfim, aí vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos. Mas, por enquanto, tá muito bom, tá legal, tô gostando bastante da leitura, tá fluindo bem rápido. Porém, estou com medo de que ela volte pra essa cidade e de que eu acabe me decepcionando. O capítulo que se passa na cidade eu gostei. Não foi um capítulo que teve uma leitura demorada, nem nada do tipo. E... enfim, agora eu só quero ver todo o que aquela cena, né, dela na cidade vai interferir na história. Se já interferiu, porque ela ainda continua um pouco estranha. E, enfim, quero entender mais, né, sobre a Carol. E
sobre todo esse mundo novo que ela descobriu. O que é um pouco confuso, porque eu tenho medo de descobrir sobre esse novo mundo e acabar abandonando esse livro, que foi o que aconteceu em Estranho Sonhador, mas eu também tenho vontade de descobrir mais coisas sobre ele pra sanar todas as dúvidas que essa cena me causou. Então, é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Gente, são 1 da manhã. Se eu tiver com cara de sono, releva. Mas eu vim só ler um trechinho aqui, só para o negócio da degustação do sabor, tá bom? Nada demais, um trechinho singelo. Se vocês quiserem ler o trecho aí, se vocês tiverem edição, é na página 128. Inclusive, recomendo leiam a página toda. Eu não vou estar lendo toda aqui, enfim, vamos lá. Carol sentiu uma risada na garganta. Quem estava correndo risco de se machucar ali? Ela se sentiu poderosa. A sua vida fantasma tinha parado de provocá-la. Tinha deslizado, em vez disso, para dentro da sua pele e a possuído. Essa era ela. Não uma presa, mas o poder. Essa aqui, boa noite. Então, hoje já é dia 23. Ontem eu não consegui vir falar com vocês por conta de tempo. O dia foi muito corrido, eu não consegui parar pra gravar aqui o trechinho do vlog. Mas vamos falar então sobre tudo o que aconteceu aqui em Feitas de Fumacioso. Primeiramente, esse livro está um surto. Eu tô marcando aqui algumas descrições do universo e também alguns surtos que eu tô tendo durante a leitura. E só uns 3 disso aqui são descrição de universo, só pra vocês terem ideia. Mas enfim. Bom, basicamente a gente tá acompanhando a Carol ainda querendo voltar para um dos quimeras. E... bom, os quimeras ficaram com Deus, né, gente? A gente não vê mais nada sobre eles e... enfim. Continua essa história do romance do Akiva, da Carol também, que é muito bem escrito. A Laine escreve muito bem, né? Tudo que ela escreve muito bem. Aqui nesse livro, pelo menos. E assim, gente, vamos falar dos surtos agora, né? Temos o quê? Batalha da Carol com os 3 serafins, que foi tudo. Foi maravilhoso. Enfim, ela tava ali no meio da perseguição, né? A polícia tava perseguindo ela. E aí começou a batalha com os serafins. E foi tudo pra mim. Foi absolutamente tudo pra mim. Quando chega as cenas da descrição do poder da Carol, é maravilhoso. Porque a Laine coloca descrições e palavras pra definir os poderes e o que a Carol tá sentindo naquele momento, que é muito... bom, se encaixa muito ali, sabe? Então fica um negócio muito bem feito. E você sente esse poder que a Carol tem, essa... enfim, sabe? Essa coisa, assim, que a Carol tem de enfrentar e não ter medo de, enfim, batalhar e tal. E é muito legal. Tem alguns surtos aqui que eu marquei. Um, inclusive, foi dessa luta... de algumas frases que ela solta, eu fico tipo, aleluia, arrepiei. Então, é isso, gente. Surtos e mais surtos. Considerações. Hoje eu já vou chegar no capítulo 50, né? Que amanhã é só a leitura dos últimos 10 capítulos. E tem um negócio da... deixa eu só ver o nome dela aqui rapidinho que eu esqueci. Da Madrigal, né? E assim, desde quando a Madrigal apareceu a primeira vez, que foi nessa parte do livro que eu tô agora, eu não lembro se é a terceira ou a quarta, eu desconfiava que ela seria a Carol, sim. Eu não entendi a princípio, no primeiro capítulo dessa parte que eu tô, que é uma descrição com o Akiva, né, depois da batalha, eu não tinha entendido direito se era a Carol, tipo, no futuro, se ela não tinha passado pro futuro, ou se isso era no passado, né? Porque, assim, essas coisas do mistério de quem é a Carol e tal, ela sempre deixa tudo muito, assim, mais escondido. E a gente vai descobrindo no decorrer da história, conforme os acontecimentos e conforme a própria Carol descobre, né? Então é interessante que a gente vai descobrindo junto com ela isso, tudo, né, sobre ela. E, assim, foi um surto total. Depois eu consegui entender que a narração se passava, né, ali no passado do Akiva, na verdade. E desde que ela apareceu, como eu falei pra vocês, eu suspeitava que ela fosse a Carol. Mas enfim, toda a descrição de como ela descobriu isso, em todo esse peso que tinha o osso, né? Não diria o peso, mas enfim, esse significado. Para que o osso servia, né? E também ela vendo tudo aquilo, repassando
a outra vida dela e lembrando de tudo que aconteceu, foi, enfim, foi maravilhoso. E teve aqueles capítulos que, assim, bem surto mesmo, sabe? Aqueles capítulos de uma linha que é sobre isso, sabe? É maravilhoso. Enfim, gente. Essas são as minhas considerações de Feito de Fumacioso. Não tenho muito o que dizer, é mais isso mesmo. A batalha que teve da Carol com os Serafins. Teve a conversa do café também, que foi, foi maravilhoso. Quando o Akiva e a Zuzana, assim, vêm, né, pela primeira vez. E foi muito engraçado também. Esse livro tá sendo surto atrás de surto, como eu falei pra vocês. E eu não tenho como dar um veredito total, mas por enquanto a história tá maravilhosa. E eu quero saber como isso termina, porque, né, últimos 10 capítulos... Enfim, vamos ver o que acontece. Então é isso, gente. Até amanhã. Bom, vamos aproveitar que o meu cabelo tá meramente aceitável pra gravar a última parte desse vlog? Vamos. Então, gente, foi um rolê, tá? Gravar esse vlog. Ontem eu terminei o livro. Ontem eu tentei gravar um take pra vocês antes dos 2 primeiros capítulos. Só que o meu celular não tava gravando o som de jeito nenhum por algum motivo. Eu não consegui gravar o som desses vídeos porque o meu celular não gravava som de jeito nenhum. Não conseguia mandar áudio no WhatsApp, não conseguia gravar aqui vídeo com vocês, gravar vídeo pros stories, porque não pegava áudio. Então, foi um pouco complicado, eu não consegui gravar. Nos outros dias, sem ser ontem, que eu acho que foram 2 ou 3 dias, eu não atualizei o vlog porque eu tava lendo muito pouco. E ontem, como faltava 2 capítulos, eu falei, vou terminar esse livro de qualquer jeito. Eu quis gravar antes de eu ler os 2 primeiros capítulos, falando o que eu tinha percebido na história, enfim. E aí, meu celular deu esse problema aí que facilitou muito a minha vida, só que não. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho de Feito de Fumacioso, vou falar o que eu tava achando desses 2 últimos capítulos e comentar todo esse surto que aconteceu aqui. Vamos lá então. Antes de eu ler esses 2 últimos capítulos, eu tive um surto nesse livro. Foi o primeiro, né, dos surtos do final, porque o final tem vários surtos, assim como todo livro, mas enfim. Mas eu tô falando aqui de um surto específico, que foi quando eu percebi que a Carol, quando ela desceu lá no mundo dos quimeras, achou lá as mesas de pedra e tal. Quem ela achou foi o Thiago, foi o Lobo Branco. E eu fiquei em choque com isso quando eu percebi. Eu fiquei tipo, gente, como assim? E eu fiquei nesse choque, assim. Mas depois, né, nesses 2 últimos capítulos aqui no decorrer da história, a Lainey colocou essa passagem, explicou quem ela tinha encontrado lá na mesa de vidro, né? E eu fiquei muito nesse choque antes de eu ter lido essa parte, porque, tipo, tava todas as informações ali, toda a descrição que foi dada pro corpo que ela encontrou lá na mesa de pedra era exatamente igual a do Thiago. E quando foi apresentado, né, o Thiago Lobo Branco pra gente, eu não percebi isso. Então, foi por isso que eu fiquei em choque quando eu liguei todas as informações antes mesmo da Lainey explicar, algum capítulo antes, mas enfim. E foi basicamente isso, o primeiro surto. E aí, né, quando a Lainey explica, vulgo, quando eu entendi, a gente entende, né, o que isso pesou pro Brimstone, o que isso pesou na permanência da Carol no mundo, né, dos quimeras. E por isso que ela foi expulsa dali. Falando em mundo dos quimeras, gente, esses últimos capítulos e o epílogo mexeram comigo, tá? Vamos lá. Bom, e falando um pouquinho da parte da Madrigal aqui, eu gostei muito das partes da Madrigal. As partes dela foram um pouquinho mais devagares pra eu ler, mas eu gostei muito. Eu gostava muito de ver como era o mundo ali dos quimeras, né, antes da Madrigal ressuscitar ali no outro corpo e tal. Então por isso eu fiquei muito animado pra ler O Estranho Sonhador, porque é basicamente isso, né, essa descrição de universo e tal, que me fez abandonar. Só que como eu gostei muito em Feito de Fumacioso, eu acho que se eu der uma segunda chance aí pro Estranho Sonhador, eu já posso estar mais acostumado com a escrita da Lainey e gostar mais do Estranho Sonhador, né? Saber aproveitar os momentos que ela fala ali,
da Cidade Perdida, que é basicamente o livro todo, porque o livro se trata disso. Mas é óbvio que eu não vou pegar agora o Estranho Sonhador, porque eu tenho medo de ficar de ressaca por conta de ler muitos livros da Lane, né? O mesmo estilo de escrita e tal. Então vou deixar pra depois. E depois eu pego esse livro pra ler. Falando em mundo dos quimeras, né? Que a gente tava falando agora há pouco. Quando a gente fica sabendo que o Akiva destruiu o mundo dos quimeras, foi um surto. Eu não tinha ligado as outras informações. Quando ele falou que tinha aquele papel, era bem óbvio, né? Mas eu não tinha percebido. Quando ele falou que tinha o papel, que tinha o endereço da Carol e tal, tava muito na cara, né? Que ele tinha ali destruído o mundo dos quimeras. Porém, como eu falei pra vocês, eu não percebi. Não percebi mesmo. E aí, só quando a Lane colocou mesmo aquilo no texto, quando o Akiva contou pra ela, eu entendi o que... Enfim, o que é aquele papel e ele ter aquele papel, não especificamente o papel, mas ele ter aquele papel, ter acesso àquele papel significava pro mundo dos quimeras e pro que aconteceu, né? Eu fiquei um pouco em choque. Mas, enfim, né? Não sei, gente, não consigo passar pano por lá que 100%, não. Afinal, a Madrigal tinha salvado ele. Colocou a vida dela em risco, salvando um inimigo, né? E ele foi lá e destruiu tudo. Mas, enfim, é isso. E o que mais que eu tenho pra comentar? O epílogo. Eu também não sei muito o que falar sobre o epílogo, porque eu não pensei que isso fosse acontecer. Eu não queria que o Akiva mesmo sumisse assim da história e tal, e que ele tivesse, né, esse papel de destruir aí o mundo dos quimeras, mas foi isso, foi o que Lane nos deu, né? Então é isso. A gente não tem muitos detalhes depois que ela entra ali no mundo dos serafins, mas eu acredito que isso vai ser explorado mais no segundo livro. E eu também tô com medo, porque eu acho que, como já não existe mais o mundo dos quimeras e tal, como já tá tudo isso acabado, pode se passar muita coisa no mundo dos serafins. E eu tenho medo de que muita descrição de um universo diferente na história me faça abandonar. Mas, enfim. É isso, gente. Eu acho que eu não tenho muito o que comentar sobre esse livro. Eu amei. Eu gosto muito quando um livro me faz de trouxa. Eu já falei isso pra vocês, eu acho. E a Lane conseguiu fazer isso comigo aqui. Quando eu fui descobrindo essas outras informações, ligando os pontos do Thiago, quando ela falou do Akiva aqui, o epílogo e tudo mais. E sim, ela me fez de trouxa em alguns momentos aqui. Eu gosto disso. Eu gosto quando a história tem plots inesperados. Um final bem inesperado também. E principalmente um final aberto, porque o final é muito aberto. Você não sabe o que aconteceu, né? Mas é isso. Temos segundo e terceiro livro para isso. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Favoritei no Scooby, no Goodreads. Inclusive, o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu sempre vou atualizando as leituras por lá. Vou falando o que eu tô achando do livro, conforme eu vou lendo. E é isso, então. Me sigam por lá também. E esse foi o vídeo, gente, de Feito de Fumacioso. Foi esse o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse livro, do fundo do meu coração, como eu falei pra vocês. E tô muito animado pra continuar a série. Quem sabe eu continuo aqui com os vlogs pra vocês. Então é isso. Se você gostou, por favor, não esquece, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, caso você queira continuar recebendo os vídeos aqui do canal. E é só isso por hoje, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo pra vocês.